Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para a aula aí de função de várias variáveis, em específico derivadas parciais. Então vem comigo primeiro nessa leitura aqui. Existem algumas funções que elas precisam de mais variáveis, ou seja, vocês já viram, por exemplo, em cálculo 1, função definida de real em real. Mas existem funções que ela pode ter um valor real e associar um Rn, ou seja, associar um vetor, né? Como, por exemplo, você tem esse exemplo aqui. Se você substitui o valor de t por algum valor, para cada t, você vai ter um vetor distinto. A mesma coisa é esse caso de baixo aqui. Beleza? É uma equação vetorial. Essa equação vetorial, por exemplo, cosseno de t e parte vetorial I, seno de tj e tk, ela tem essa representação aqui, que de fato se assemelha muito com aquela estrutura do DNA, tá? Então, tem essas possibilidades aí distintas de função. Eu poderia ter também mais de uma constante para meu, por exemplo, t e k, né? Aqui antes dentro do parênteses aqui um par, por exemplo, associar um vetor também. Então existe essa possibilidade não tão usada e essa possibilidade que a gente vai usar mais, né? Que é a função de várias variáveis, ok? Então você tem mais de uma variável, ela vai te entregar, te responder um valor real, que no caso exemplo 4, por exemplo, o exemplo 4 é esse gráfico aqui, ó, que é uma semisfera parte positiva, né? Parte superior. Esse caso aqui é um plano, né? Você tem valores de x e y, né? Dependência de x e y. Outro exemplo bem fácil também, por exemplo, volume de um cilindro, por exemplo. A fórmula do volume do cilindro é πr² vezes a altura. Ou seja, é uma fórmula que depende tanto do raio quanto da altura. Então, o correto é falar que é VR, H, ela depende desses dois valores, né, para te fornecer o valor do volume. É lógico que o π é fixo, que o π é uma constante. Já o R e o H são variáveis. E aqui também tem uma outra função aqui, olha, tem várias incógnitas, né, que fala que em 1928, né, Cobb e Douglas publicaram um estudo na qual modelaram o crescimento da economia norte-americana, né? Eles consideravam uma visão simplificada da economia em que a saída da produção é determinada pela quantidade de trabalho envolvido e a quantidade de capital investido. Então ele relacionou trabalho com capital, né? Apesar de existirem muitos outros fatores que afetam o desempenho de uma economia. O modelo mostrou-se bastante preciso, né? É uma aproximação, mas é uma aproximação muito precisa. E aqui ele explica o que é P, que é a produção, né? L é o trabalho e K é a quantidade de capital, né? Então isso aqui é extremamente interessante, um belo exemplo. Então as funções não são simples somente com uma variável. Ela pode ter várias variáveis, por exemplo. Beleza? Beleza. Aqui, né, sem querer eu fiz esse gráfico aqui. Ele é um gráfico interessante, a gente vai estar utilizando ele também. É um paraboloide hiperbólico, elíptico, né? Então, a gente tem essas possibilidades aí. Cada um tem um nome, os nomes eu esqueço com certa frequência, mas são funções com várias variáveis, são as principais que a gente vai trabalhar agora, que é em derivadas parciais. Outra aplicação interessante é o que a gente chama de curva de nível, né? Então, curva de nível, basta você pegar a sua função de várias variáveis e igualar por uma constante. Quando você altera as constantes, por exemplo, olha essa curva aqui. Quando você foi alterando os valores das constantes, você igualava 20, igualava 25, igualava 30. Você tem várias representações. Ó, isso aqui, ó, é uma ideia de aplicação no cotidiano. A gente tem muito isso, questão de temperatura, né? O terreno, né, por exemplo,
o solo de um terreno tem as variações mais altas, mais baixas, né? Aí você tem uma questão de temperatura para cada região, região mais alta, região mais baixa. Então, curvas de nível é uma aplicação bem interessante aí, que a gente utiliza bastante derivadas aí, funções de várias variáveis em específico, beleza? Beleza. Agora vamos ao que interessa, vamos para a parte prática, vamos para o que a gente objetiva nessa aula, que são as derivadas parciais, ok? As derivadas parciais nada mais é do que vem da definição de limite, assim como a definição de derivada de função de uma variável mesmo, ok? E eu tenho uma outra notação, as derivadas parciais, elas podem ser dadas como fx, né? Pode ser dada como fx ou esse símbolozinho aqui, ó, df sobre dx, por exemplo, né? Ou dy. Então, são várias formas. Eu padronizo sempre utilizar essa daqui, que é mais simples. Então, isso aqui, de forma simplificada, é a mesma coisa de a gente escrever assim. Tudo bem? E a regra, Humberto? Como que eu faço para encontrar, por exemplo, o fx? Você tem que tratar o y como constante e derivar tudo em relação a x. Se for o contrário, se eu quiser o fy, eu já vou considerar o x como uma constante e vou derivar o restante. Aqui é no caso de fxy, mas poderia ter mais variáveis. É só você pensar. Se eu quero o fz, por exemplo, eu vou só derivar o z. Onde tem z, eu derivo. Onde não tem, eu considero como constante e, consequentemente, a derivada vai dar zero, beleza? Verifica aqui o primeiro exemplo aqui, ok? Então, o primeiro exemplo aqui do lado, certo? E já tem uma aplicação, né? As respostas são 16 e 8. Eu vou fazer para explicar. Galera, presta atenção. Copiar maior aqui, tá? Para deixar melhor a resolução. Eu tenho que a função que me foi dada, só vou copiar de novo para ficar maior, tá? Não se preocupe. Ela é dada por x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado, tá? Eu vou ensinar vocês agora a trabalhar as derivadas parciais. Como que eu encontro a derivada parcial em relação a x? Você vai olhar para a sua questão, tá? Vou dar um destaque aqui em azul, por exemplo, em x. Aonde tem x? Opa, tô vendo x aqui. Opa, tô vendo x aqui. Não tô vendo aqui. Aonde eu tenho x, eu destaco. Tô destacando aqui nesses retângulozinhos aqui. Apaguei e deu para entender, não deu? E agora eu vou derivar normalmente. Por exemplo, qual é a derivada de x ao cubo em relação a x? 3x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? É 2x. Humberto, mas aqui tem um y ao cubo junto. Ele vem junto, está colado, multiplicado, continua colado, multiplicado. E aqui, teoricamente, a derivada desse cara aqui vai dar zero. Eu não vou colocar, mas vocês entenderam por quê. Beleza? Essa é a minha derivada em relação a x. Ok. Farei agora a derivada parcial em relação a y. Beleza? Beleza. Já quando o assunto é y, eu vou colocar um retângulozinho vermelho aqui para pensar, eu tenho que olhar onde está vermelho, eu tenho que olhar onde tem y. Onde tem y? Opa, tem y nesse bloco aqui e nesse bloco aqui. Aonde não tem, não se preocupa, ou seja, a derivada, então, nesse caso, vai ser aqui 0, teoricamente, mais aqui, derivada onde tem y, 3y ao quadrado. Ah, Humberto, mas tem um x ao cubo, x ao quadrado colado. Vem o x ao quadrado coladinho, continua. Prosseguindo, né? Eu tenho aqui, derivada disso aqui, 2 vezes 2, 4, simplesmente 4y, ok? E assim a gente termina esse pequeno exemplo aplicando o valor, porque o exercício está pedindo, calcule f de 2,1, fx de 2,1, derivada parcial de x de 2,1,
basta substituir no lugar do x o 2, então vai ficar 3 vezes 2 quadrado mais 2 vezes 2. Já no lugar do y, você coloca 1, certo? Então, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. E 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Dá simplesmente aquele 16 que eu tinha falado. E o próximo exercício tem que dar 8, ok? Então, fazendo o próximo aqui, o próximo é na derivada de y, ele quer a substituição dos mesmos caras, ou seja, de 2 e de 1, que na verdade 2 é x e 1 é y. Olha a função aqui que eu coloquei de vermelho, vai dar 3 vezes 1, que é o valor de y, e 2 ao quadrado, que é o valor de x, respeitando x e y, menos 4 vezes o valor de y, que é 1. Sendo assim, eu finalizo 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1, 4 vezes 3 é 12, certo? Menos 4, ok? 12 menos 4 dá 8. Tinha que dar 8, não me lembro se eu tinha até falado 8, mas no início do vídeo vocês sabem que teria que dar 8, que já tinha resolução. Então, isso é a explicação básica de derivadas parciais. Vou fazer mais alguns exercícios e vamos que vamos. Aí, vamos para esse exemplo 2. Olha que interessante. Mais uma vez, ampliando aqui, né, a minha função, que é dada por 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Ou seja, quando a gente for filtrar o nosso olhar em relação a x, só tem x aqui. Em relação a y, só tem y aqui. Ou seja, se você for fazer o fx, que é a derivada em relação a x, substituir de forma simples aqui, não vou colocar o x e y aqui para ficar mais rápido, vai ser exatamente 4. Constante 0, vai ficar somente essa partezinha ali. Beleza? Vou colocar em azul para padronizar o azul como sendo olhar o x. Vai dar derivada de x ao quadrado, 2x. Fiz a derivada bem rápido. Quando eu for pensar em y, beleza? Quando eu for pensar em y, eu vou ter o quê? A derivada dessa parte que tem y, que é a única, que vai ser 2 vezes 2, 4y, certo? Esse é o que é interessante aí, tudo bem? E aí a gente finaliza como? Perceba que nesse exemplo ele quer que ele interprete esses números como inclinações. Então, para pensar, galera, se você substituir, por exemplo, na derivada em relação a x, se você substituir o ponto 1, vai ser menos 2 vezes 1, que vai ser menos 2. Tudo bem? E se você substituir na derivada de y o mesmo ponto, eu vou ter o cálculo menos 4 vezes 1, que vai dar menos 4. Tudo bem? Beleza? Show? Ou seja, esses valores aqui nada mais é do que, olha o cálculo aqui, o cálculo está representado aqui, ó, bonitinho, beleza? Beleza, ou seja, esses resultados, eles determinam as inclinações das retas tangentes, ok? Esses dois resultados são as inclinações das retas tangentes a C1 e C2, então você tem esses dois cálculos para essas duas regiões. Então, o ponto 1 está representado aqui, certo? Ele é um ponto que pertence ao gráfico, ele possui retas tangentes, ok? Então, é a inclinação das retas tangentes, beleza? Então, essa é a ideia da derivada parcial. O legal que vocês vão aprender futuramente, juntar essas duas retas, essas duas derivadas parciais, que são as inclinações das retas tangentes, e vocês vão chegar num futuro plano tangente. É bem interessante, beleza? Beleza. Mais um exercício aqui, que eu vou deixar ele para depois, só um minuto. Vamos no mais fácil aqui. Olha só,
eu quero as derivadas parciais, tanto de x, quanto de y, quanto de z, dessa superfunção aqui com regra da cadeia, não é verdade? Então, deixando aqui mais amplo aqui, a função que me foi oferecida é uma função com 3 variáveis, olha, que ela é exponencial de xy vezes ln de z. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero derivar em relação a x. Coloquei de branco. Aonde tem um x? Tem aqui, não tem? Então, você vai derivar. Beleza? Qual é a derivada de exponencial de alguma coisa? Vai ser exponencial daquela mesma coisa, certo? Vezes essa derivada aqui de cima. Essa derivada de cima aqui, a derivada de x que eu quero, a derivada de x é 1. O 1 não está agarrado com y, então fica 1y aqui, certo? Então, é exponencial vezes a derivada da parte de cima. Então, essa derivada da parte de cima eu coloquei antes aqui. Tudo bem? Beleza. Humberto, mas tem um log agarrado, um ln agarrado. Deixa o ln de z agarradinho aqui. Tem que ficar agarrado porque está multiplicado. Beleza? A mesma coisa seria no caso para fy, para a derivada parcial de y. O y está aqui. Vai dar exatamente a mesma coisa. Vai ser exponencial de tudo igual vezes a derivada dessa parte. A derivada dessa parte, a derivada de y é 1. 1 vezes x. Então, o 1 vezes x vai vir para cá e o ln está agarrado, vai manter agarrado. Beleza? Por fim, minha derivada de, no caso aqui, eu vou colocar derivada em relação a z. Eu estou vendo o z aqui, certo? Então, a derivada em relação a z, a derivada de ln de z é 1 sobre z. Tudo bem? Ah, Humberto, mas tem um exponencial de blá, blá, blá agarrado. Continua o exponencial de xy agarrado porque eles estão multiplicando. Beleza? Beleza. Então, essas são as 3 derivadas parciais para esse caso. Beleza? Outro exercício aqui, simples também, derivadas parciais desse caso aqui. No caso, se tem x e y, então eu vou calcular apenas o fx e apenas o fy. Tudo bem? Fy vou fazer em cinza. Tudo bem? Não fica ruim, dá um contraste ruim. Vamos de preto mesmo, ok? Fy, ok? Quando eu for fazer o fx, eu vou analisar esse x, aqui tem x. Aonde tem x, eu derivo. Derivada de x ao cubo 3x ao quadrado, derivada de x ao quadrado dá 2x. Aquele y ao cubo está agarrado, mantém agarrado, e aqui não tem x, não faz nada. Para y, aonde tem y? Aqui tem y e aqui tem y. Aonde não tem, não faz nada. Derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado, está colado com x ao quadrado, deixa o x ao quadrado colado. Menos, aqui tem y, tem, deriva. Derivada de y ao quadrado vai dar 2y, ok? Com aquele 2 ali, 2 vezes 2, 4y. E assim a gente finaliza as derivadas parciais nesse exemplo. Tudo bem? Beleza? Beleza. Vamos agora para mais os últimos 2 exercícios, ok? Nesse caso aqui, eu tenho as derivadas de função definida implicitamente. Então, eu estou buscando, por exemplo, a derivada de z em relação a x, né? Depois, o outro exercício vai ser a derivada de z em relação a y, né? Então, eu tenho essas 2 derivadas para fazer. Beleza? Beleza. E agora, como que faz quando é implícita, Humberto? Me ajuda aí. Vamos lá. O segredo é, galera, quando tá derivada de z em relação a x. O macete, eu vou ensinar através de um macetinho. O macetinho
observa, onde tem x, tem aqui, tem aqui. E aonde tem z, o z também tem aqui. Então, perceba que esse aqui meio que sublinhei 2 vezes, ok? O que você vai fazer? Vamos com calma. Primeiro, está escrito ali nosso querido x ao cubo. Então, essa é a minha pergunta. Eu não sei quanto que vai ser isso daqui. Calma. Deixa isso aqui guardadinho aqui, beleza? Vem comigo, está implícito. Então, vamos lá. Aqui tem x? Tem, deriva. 3x ao quadrado. Aqui tem x? Não, 0. Então, teoricamente, 0. Aqui tem z. Aqui tem z, galera. Beleza? Aqui tem z, eu não tinha sublinhado antes. Então, você vai colocar 3z ao quadrado. Porém, isso daqui, como é z, eu quero a derivada de z em relação a x. Ok? Beleza? Beleza. Mas, aí já nessa aqui, tem z e tem x. Então, ora você deriva só x, ora você deriva z. Lembrando, sempre que derivar z, acrescenta dz sobre dx. Beleza? Beleza. Regrinha mais rápida e prática. Então, aqui, ó, 6x, derivada de 6x é 6. Repete o yz, né? Regra do produto, mais, não é verdade? Mais, agora, olhando somente para o z, derivada de z é 1, vou deixar 1 para ser didático. Então, aqui vai ficar dz sobre dx vezes quanto? Vezes o restante. O que está junto com o z? 6xy, então vezes 6xy. Beleza? Então, essa aqui vai ser a minha derivada aí, completa aí dessa função implícita. E aí, como é que eu vou fazer para terminar? Né? Logicamente, a gente não terminou aqui porque está igual a derivada de número 0. Show? Você vai isolar agora o dz sobre dx. Isolando, você vai ter antes da igualdade, vai ficar... O que ficou antes da igualdade multiplicado pelo dz dx? Ficou o 3z ao quadrado e ficou também o 6xy. Então, ficou 6xy, ok? Antes da igualdade. Depois da igualdade, esse cara vai passar para depois da igualdade, negativo. Esse cara vai passar para lá, negativo. Beleza? Isso tudo é o que fica depois da igualdade. Consequentemente, você vai encontrar o seu dz sobre dx, a sua derivada parcial de z em relação a x, beleza? Com uma função implícita, onde vai ficar menos 3x ao quadrado menos 6yz, tudo isso sobre essa parte aqui, que vai ser 3z ao quadrado mais 6xy, ok? Beleza, beleza, passa dividindo, tá multiplicando, passou dividindo. Esse é meu dz dx. Então, como atividade, faça usando as mesmas regras, essa daqui. Beleza? Então, qual é o macetinho que o Humberto ensinou? Se eu quero, por exemplo, dz sobre dy, qual vai ser o macete? Aqui tá y, deriva. Aqui tá z, deriva. Se derivou z, fica dz sobre dy. Aqui tem y e aqui tem z. Quando derivar o y, beleza. Quando derivar o z, acrescenta dz sobre dy, isola sucessos. Esse é o nosso penúltimo exercício da aula. Vamos para o último e assim a gente finaliza tudo sobre aí derivadas parciais. Beleza? Beleza. Vem comigo, pessoal. Olha só. Eu tenho que calcular a derivada dupla, essa derivada aqui, ó, z(y)x(x), ok? E ele me deu todas essas funções aí. Ele me deu a derivada de x, a derivada dupla de x, a derivada de x, xy e a derivada de x, xyz. Na verdade, essa aqui já é a resposta, ele não me deu. Eu vou explicar a vocês como chegar em todas essas derivadas. Essa é a ideia. Ou seja, eu quero que vocês entendam o seguinte. Considere a minha função, ela é dada por
f de x, y, z igual a seno, perdão que eu li de forma incorreta o enunciado, porque eu gosto de colocar a resolução para dar credibilidade, né? Então, a resposta, na verdade, ok? Essa é a minha função, beleza? A pergunta é, encontre para mim o f de x. Tem como? Tem. Isso aqui é a resposta, mas não olhe a resposta, preste atenção na resolução, beleza? A resolução é, olha o x, tem x aqui? Tem, mas está dentro do seno, então regra da cadeia, derivada de seno é cosseno, a parte de dentro você mantém, beleza? Vezes a derivada dessa parte que tem x, a parte que tem x é 3. Esse 3 ele colocou antes, eu quero mostrar para vocês a didática que é só colocar antes. Então, matamos aí a primeira questão. E se eu quisesse resolver fxx, beleza? Como que eu ia fazer? Destacando x novamente, olhando para x na equação de cima. Agora vocês têm que olhar para essa equação aqui, ela é meu objeto de estudo. Tudo bem? Beleza. Olhando, eu tenho 3 aqui, mas está dentro do cosseno. Derivada de cosseno é menos seno, beleza? Mantém toda a parte de dentro, beleza? E multiplica pela derivada disso daqui. A derivada de 3x é 3, já tem esse 3 aqui pro lado de fora, né? Ficaria um 3 aqui e outro 3 aqui. Para ficar bonito, 3 vezes 3 é só colocar 9. Ficou redondinho igual o exercício aqui. Beleza? Fiz então o fxx, ok? Agora a gente tem o cálculo da derivada de xxy. Aí você pensa assim, como é que eu vou fazer isso? E agora? Ué, gente, vamos pensar. O xx você já fez, tá aqui atrás. Esse é o xx, certo? Então, eu vou escrever de um jeito que vocês vão entender. O que você já fez, você, tipo assim, considera. Você vai olhar para ela com atenção, né? Essa é a derivada que você já fez, que é a xx. Nela, você vai fazer o quê? Você vai fazer mais uma derivada. Você vai acrescentar o quê? Você vai derivar em relação a y. Então, ou seja, o fxxy, basta, né, seguir essa ordem. Aí você vai olhar, vou derivar em relação a y. Tem um y aqui. Sucesso, acabou. Qual é a derivada? Está dentro de seno, regra da cadeia. Qual é a derivada de seno? Cosseno. Parte de dentro se repete tranquilamente, beleza? E agora derivando. Derivada desse y é 1, vai ficar 1z, né? E aí tem o menos 9, então vai ficar menos 9z. Por isso, a resposta foi alcançada aqui, ó, idêntico, beleza? E por fim, né? Aí agora eu acho que ficou mais tranquilo para compreender o que eu acabei de falar, ou seja, pergunta lá, fxxyz. Você vai falar, ué, o que eu vou arrumar? Ué, gente, no caso, o fxxy, nessa ordem, xxy, foi feito anteriormente. Está exatamente aqui, né? Eu vou fazer o quê? Vou pegar ele aqui e vou copiar ele para cá, tá? Só para ser didático. E sei que, ao final disso, eu vou ter que fazer o quê? Acrescentar mais uma derivada, que é a derivada em relação a z. Eu vou derivar mais uma vez em relação a z. Agora toma cuidado. Por que toma cuidado, Norberto? Não é simples, não? Não tanto. Aqui eu tenho z e eu tenho z aqui. Então, eu tenho z em 2 locais. Beleza? Então, o que eu vou fazer nessa questão? Muito cuidado. Nessa questão, eu preciso de fazer o quê? Vou botar uma igualdade aqui. Olha, esse z está aqui. Você quer derivar em z tudo que está aqui. Show? Vou colocar um z aqui para identificar que eu estou derivando em relação a z. Derivada de menos 9z é menos 9, tudo bem?
Derivei esse primeiro. Aí, Humberto, está multiplicado por esse monte de coisa. Você vai repetir esse monte de coisa. É a famosa regra do produto que a gente está aplicando. Beleza? Beleza. Regra do produto é isso, mas... Aí agora quando você olhar para essa daqui, ó, pan, tem um Z aqui, não tem? Tá dentro do cosseno. Esse Z tá dentro do cosseno. Aí toma cuidado, como é que faz mesmo? Derivada de Z, 1 vezes Y, 1Y, então está dentro do cosseno, derivada do cosseno menos seno, repete toda a parte de dentro, repetido mesmo, pá, vezes a derivada desse cara. A derivada de Z é 1 vezes Y, 1Y. Humberto, mas tem um 9Z aqui negativo, beleza? Então, vezes menos 9Z, né? Vezes esse Y que está junto aqui, vezes esse Y que está junto aqui. Tudo bem? Consequentemente, por isso que ficou conferindo a resposta. Menos 9 cosseno 3x mais YZ. Toda essa parte aqui está certa. Aí aqui, por que mais? Opa, menos com menos, mais, certo. 9YZ, 9YZ. Perfeito, só que agora seno 3x mais YZ. Então, de fato, está certo. Então, é só tomar cuidado. Ou seja, fica de atividade, por exemplo, vocês resolverem para praticar f de y, yx, z. Então, tem que fazer um monte de coisa aí. Qual vai ser essa derivada? Deriva em y, depois deriva em y o resultado anterior, depois o resultado anterior deriva em x, depois o resultado anterior deriva em z. Então, basicamente, essa é o segredo. E assim a gente finaliza a nossa aula de derivadas parciais com vários exercícios, vários exemplos e por aí vai. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus. Se ainda não é inscrito, se inscrevam no canal. Bons estudos e tamo junto.